Ela estava endividada, não tinha mais nada. Tinha o azeite também. Era a mesma situação da outra viúva. E esse azeite era para fazer comida também, que ela ia usar. Não era azeite de unção. Então, se você pegar aí o original, ela não fala as duas palavras, azeite de unção. Ela fala apenas azeite. Para ser aí o óleo de unção, teria que ser dito as duas palavras. Porque só uma palavra aí é azeite mesmo, só azeite comum. Outra coisa, como é que nós temos certeza que não é o azeite, o óleo de unção? Porque esse óleo, quando ele é multiplicado, esse azeite aí, o profeta Eliseu diz para a mulher: vendei o azeite. E esse azeite de unção jamais poderia ser vendido. E esse azeite de unção jamais também qualquer pessoa podia ter. Então ela ia vender uma parte, e ela vai então, paga a sua conta, e ela vai ao profeta. O profeta diz: olha, agora paga então a sua conta e vivei do resto. Então o restante desse azeite vai dar para você sobreviver, você vai negociar com esse azeite. Então ela teria agora um sustento daí para frente. Esse azeite que estava na casa dela era muito. É claro que ela comprou agora vasilha para poder devolver para os seus vizinhos que ela tinha pego emprestado. Então ela mantinha agora uma grande quantidade de azeite dentro de casa. Isso aí daria para ela viver tranquilamente. O azeite era muito procurado, era muito bem vendido, valia muito em toda a região dali, e até no Egito, poderia até exportar para o Egito, porque o Egito comprava azeite daí, de Israel, que lá não produz. O azeite vem da azeitona, né? E o clima não é favorável lá no Egito. Já o clima ali de Israel é favorável à produção de azeitonas. Então espremia essas azeitonas, passava uma prensa, saía o óleo, né? Esse aí é o azeite. Então veja só que não é o azeite de unção. O certo então é que a mulher clama ao profeta como se estivesse falando com Deus. Ele era o representante de Deus. Ela clama. Clamar é mais do que orar. É uma oração com angústia, com choro, até com grito, com desespero, né? Então ela clamou. Por quê? Seu marido tinha uma dívida, os credores vieram cobrar e iam levar seus 2 filhos para pagar essa conta. Então o profeta, quando ela clama, o profeta então diz para ela: o que eu posso fazer por você? O que você tem? Então Deus faz isso também conosco. Você ora, clama a Deus, e Deus está lá ouvindo. Ele diz: o que eu posso fazer por você? O que você precisa que eu faça? Mas ele vai perguntar: o que você tem em casa? Olha aí, se você é crente, filho de Deus, você tem o quê? Você tem o que é mais precioso que existe. Você tem Deus mesmo morando dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você. A mulher, a primeira resposta dela: não tenho nada. Mas eu tenho uma botija de azeite aqui ainda. Veja bem, você vai dizer para Deus: não tenho nada, mas eu tenho uma botija aqui, tem o Espírito Santo morando aqui dentro de mim. E Deus vai usar você na obra dele. Se ele quer chamar você para fazer a obra dele, ele vai sustentar você. Não se preocupe, que vai cuidar de você. Ele está fazendo isso comigo. Então eu posso testificar do milagre da provisão de Deus na minha vida. E ele que está me sustentando já há mais de 7 meses. Então creia nisso. Se Deus te chamou, e se não chamou, o que você vai fazer? Diga para ele: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me para fazer a tua obra. E se for da vontade dele, então, você vai ver que ele vai começar a prover as suas necessidades daí para frente. Se você não for chamado, mas pelo menos ele pode arrumar um bom emprego para você dentro daquilo que você sabe fazer. Mas não diga: não tenho nada. Você tem. Você tem Deus, tem o Espírito Santo morando dentro de você. Se você não é crente, se você não é salvo ainda, você tem também, você tem uma profissão, você sabe fazer alguma coisa. Deus vai usar isso para abrir uma porta de emprego para você.
Então Deus proveu as necessidades daquela viúva, não deixou que aqueles meninos fossem levados como escravos e colocou à disposição daquela mulher um azeite para ser vendido e negociado no futuro para sustentar ela provavelmente até que seus filhos se tornaram adultos e poderiam sustentar a sua casa. Também então temos que ver essa lição aí, que aquela mulher, apesar de estar devendo, não poder pagar, ela tinha uma grande credibilidade entre os seus vizinhos, né? Porque na hora que ela precisou de vasilhas para encher com azeite, mostra que essa mulher era temente a Deus, era uma mulher que reconhecia a autoridade de um profeta, que ela via o Eliseu como realmente um homem de Deus que ele era. Também era uma mulher de credibilidade onde morava. Não era uma mulher enrolada, não era uma mulher que devia para os outros e não pagava, não era uma mulher que pedia as coisas emprestadas e não devolvia. Então era uma mulher de credibilidade, de bom testemunho. As pessoas, mesmo sabendo que ela estava devendo e não podia pagar, eles emprestavam. Veja só, emprestar para uma pessoa que deve e não paga, porque não tem como pagar, como é que eu vou emprestar alguma coisa para ela? Ela não vai me pagar depois, não vai devolver. Então a pessoa podia pensar isso. Todos emprestaram imediatamente. Todos queriam ajudar aquela mulher. Eles amavam aquela mulher. Então, eles trouxeram. Ela pegou aquela botija de azeite e derramou na primeira vasilha. A vasilha encheu. Então o vaso ia trazendo vasos. Ela encheu primeiro. Quando ela olhou a botija continuava cheia. Então ela encheu o segundo. E ela olhou, a botija continuava cheia. Imagine como é que ela encheu aquelas botijas. Ela deve ter enchido aquelas botijas todas com a água descendo pelo olho, uma cachoeira, chorando o tempo todo, vendo ali a presença de Deus, o milagre de Deus, o amor de Deus, vendo que Deus recompensa uma família que tem um profeta, que tem um homem de Deus. Mesmo que ele morra, Deus vai continuar sustentando essa família, ajudando essa família. Ela vai ver que Deus é o Deus da provisão, Jeová Jireh, que não deixa faltar, não deixa passar fome. Ela deve ter enchido aquelas vasilhas todas chorando, de alegre, de feliz por ter um Deus que olhava para ela, escutava a oração dela, um Deus que a abençoava, que não deixava faltar nada. Glória a Deus, aleluia. E assim ela encheu todas as vasilhas que foram colocadas ali. Até que ela disse para o filho, traga mais uma. E o filho disse, não tem mais vasilha. E aí então o azeite parou. Parou o quê? Parou de jorrar. Porque ela parou também de entornar, não tinha vasilha. Veja só. Não é quer dizer que o azeite acabou, não. Se tivesse mais vasilha, enchia. Teve que parar porque não tinha mais vasilha. Hoje na igreja está assim. Deus está querendo encher, mas não está achando vasilha. A gente vai orar para o batismo do Espírito Santo, aparecem 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas. As pessoas não querem nem saber das coisas de Deus. A gente vai orar por dons do Espírito Santo, todo lugar que nós vamos, nós oramos por dons. E a gente vê que a maioria das pessoas nem desejam dom. Deus está aí derramando o azeite. O problema é, onde estão as vasilhas? Não está encontrando as vasilhas. Deus está querendo cada vez mais vasilhas cheias para poder essa vasilha transbordar para os outros, para ajudar as pessoas, para curar as pessoas, para fazer milagres. Seja um vaso para ser cheio. Agora o vaso para ser cheio precisa estar vazio. Vazio das coisas do mundo. Vazio também de comida. É bom jejum. Jejue, ore, estude a Bíblia, para que você seja também um vaso cheio do poder de Deus para ajudar as pessoas. Vamos então na lição de hoje, as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, uma família em dificuldades. Tópico 1, a crise das dívidas. Tópico 2, o risco de perder os filhos. Tópico 3, a viuvez. Na parte 2 nós temos aí, Deus realiza milagres.
Tópico 1, a fé do profeta. Tópico 2, a viúva procura Eliseu. Tópico 3, Deus utiliza aquilo que temos. Parte 3, provisão na medida certa. Tópico 1, preparação para receber o milagre. Tópico 2, provisão abundante. Tópico 3, fé em ação. Vamos ver então a introdução que diz: Deus concedeu a Eliseu autoridade espiritual para que ele pudesse suceder Elias. O seu ministério foi marcado por muitos milagres. Na lição de hoje, vamos estudar o milagre que Deus operou por intermédio do seu servo para salvar uma viúva e seus 2 filhos de uma crise financeira. Então sabemos aí que Eliseu foi o sucessor de Elias. Elias subiu numa carruagem de fogo, né? E antes disso, Elias treinou Eliseu. Passou por vários locais e foi treinando Eliseu para Eliseu assumir a sua função de profeta ali e de professor da escola de profetas. Então, Eliseu, substituindo Elias, ele pede a Deus, através ali do profeta Eliseu, que queria ser usado por Deus com porção dobrada. Quando Elias disse para ele assim: pede o que você quer, ele diz: eu quero a porção dobrada, eu quero o dobro. Às vezes o Elias falou assim: eita, eu sou o homem dos milagres. 7 grandes milagres foram realizados através de Elias. Elias se achava ali, talvez, quem sabe, Elias pensava assim: eu sou aqui o maior profeta aqui depois de Moisés. Então, Elias ficou admirado. O Eliseu disse: eu quero o dobro de você. Eu quero o dobro de milagres que você realizou, eu quero o dobro. É isso que Eliseu estava dizendo. E realmente Deus realizou, Deus confirmou isso. Por quê? Deus quer que você deseje, mas não deseje pouquinho não. Você não está pedindo para outra pessoa, um homem. Você está pedindo é para Deus. Deus é o dono de tudo. Deus é todo poderoso. Deus é todo sábio. Deus pode qualquer coisa. Você fica pedindo pouquinha coisa para Deus. Vai fazer um culto? Senhor, salva uma alma aí. O que é isso? Deus quer salvar o mundo inteiro, você está pedindo uma alma? Senhor, batiza aí o Espírito Santo uma pessoa. Mas como? Jesus quer batizar todos. Jesus, cura aí uma pessoa aqui que está pedindo oração. Cura. Não, Deus quer curar todos. Não fique pedindo coisa para Deus como se fosse mendigando. Deus tem muito, Deus tem tudo. Acredite em Deus, acredite no poder de Deus. Você não pode ser filho de Deus se você não acredita no poder de Deus. Olha lá, para ser salvo você precisa acreditar que Jesus morreu na cruz, mas você precisa acreditar que Deus tem poder, que ressuscitou Jesus pelo seu poder. Então, cuidado, às vezes você está sendo crente, mas está sendo crente muito tímido. Não acredita no poder de Deus. Acredite, deseje ser canal de Deus para que esse poder entre em ação, que as pessoas sejam abençoadas. Então Eliseu foi ousado: eu quero o dobro. Se ele tivesse pedido o triplo, Deus tinha concedido. Mas ele pediu o dobro. Então, se Elias realizou 7 grandes milagres, Eliseu realizou 14 grandes milagres. Inclusive, o último milagre de Eliseu é um fato interessante, porque Eliseu já tinha morrido, foi sepultado ali numa cova, e um tempo depois, os israelitas estavam fugindo do exército, e um soldado foi morto, e eles então, quando os soldados inimigos estavam perto, eles pegaram esse morto e jogaram dentro da caverna, e era a caverna onde Eliseu foi sepultado. Quando esse morto toca os ossos de Eliseu, ele ressuscita na mesma hora. Foi o último milagre realizado por Eliseu, mesmo estando morto, realizado através de Eliseu. Por que isso? Por que aquele morto, ao tocar os ossos de Eliseu, ressuscitou? Porque a unção de Deus permaneceu ali. Veja só. A unção de Deus está na pessoa, está ali, presente. Então, quando tocou, o poder que estava ali se manifestou naquele corpo morto e ele ressuscitou. Foi o último milagre realizado por Eliseu, mesmo ele estando morto. Então se cumpriu o desejo de Eliseu, né?